Bom dia a todos, vamos orar. Senhor Jesus, bondoso Mestre, nosso amigo, irmão de todos nós, nos encontramos reunidos em vosso nome para mais um estudo, para mais um trabalho, que nós possamos nos concentrar nos ensinos que nos trouxe há 2000 anos e que até hoje tentamos compreender e principalmente colocar em prática, que nós possamos perceber em seu Evangelho as oportunidades de reforma íntima, de melhoramento espiritual, de evolução, e que possamos entender que para que nós possamos nos desenvolver, nós precisamos auxiliar aqueles que precisam a também desenvolver e superar os seus vícios, as suas dificuldades, assim como nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e livra-nos do mal, que assim seja. Hoje o nosso estudo será do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 10º, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Nós vamos ler o item 7 e um trecho do item 8. O título desses itens é o sacrifício mais agradável a Deus. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai e oferecê-la. Anotações de Mateus. Quando diz reconciliai-vos com o vosso irmão, antes de depordes a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Ele materializou o preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Cumpria-lhe conformar suas palavras aos usos ainda em voga. O cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Hoje o Evangelho vem nos falar sobre o sacrifício mais agradável a Deus, que fica muito claro que é a nossa reconciliação com aqueles que nós temos alguma desavença, e nós iremos associar essa questão ao livro Nosso Lar, porque a mãe de André Luiz, que já era um espírito mais evoluído, inclusive já habitava locais mais desenvolvidos, ela fez um grande sacrifício reencarnando na Terra para auxiliar espíritos que ainda sofriam muito e que tiveram uma grande relação, uma grande ligação com ela na última encarnação, sem mesmo precisar dessa reencarnação. Mas o amor e a vontade de reconciliar com aqueles que têm alguma desavença contra nós ou que possa ter distanciado do caminho reto, esse amor faz com que nós façamos sacrifícios, mesmo quando nós não temos ressentimentos, como é o caso dessa mãe. Nós iremos abordar com mais detalhes durante o nosso comentário. Na semana passada, vocês puderam conhecer, nós pudemos conhecer um pouco sobre o campo da música, uma área de nosso lar, o nome já diz, dedicada à música, que serve
até mesmo como uma área de lazer aos espíritos que trabalham, que habitam a colônia. Então eles contemplam músicas sublimes, muito sublimes, né? Muito acima das músicas que nós costumamos ouvir aqui quando encarnados. Inclusive, grandes compositores vão até nosso lar, né, como foi dito, para se inspirar nas suas composições, quando as músicas também são sublimes. E após aquele momento, né, de lazer, até mesmo de descanso, André Luiz retorna e passa-se um ano da sua estadia em nosso lar. Já fazia um ano que ele estava ali trabalhando e ele já estava sentindo um grande prazer no trabalho que ele exercia ali na colônia. Ele já estava completamente envolvido no trabalho e inclusive já havia criado laços muito fortes com grandes amigos que ele fez ali, como nós citamos, o Lísias, Tobias, a Narcisa, entre outros, Dona Laura também. E após esse ano de trabalho, ele nunca deixou, né, de pensar na sua família que estava encarnada. Mas quanto mais o tempo passava, mais aquela saudade também aumentava. Só que o André Luiz já tinha um pouco mais de consciência daquilo que era o correto. E ele sabia e já havia aprendido que ele não deveria insistir, exigir ou ficar pedindo para vir à Terra para ver sua família. Ele sabia que quando o momento chegasse, ele seria informado. Inclusive o Clarencio, que foi quem resgatou o André Luiz no umbral, ele estava responsável, né, pelo André Luiz, e ele em alguns momentos havia até citado algo em relação a isso. E um certo dia, né, em um evento que eles estavam participando ali na colônia, o Clarencio deixou, né, parecer para André Luiz que aquele momento, né, estava chegando, que logo ele teria a oportunidade de ver a sua família, de matar aquela saudade. Ele já estava se fortalecendo e estava quase pronto para essa experiência. E André Luiz continua os seus trabalhos, inclusive ele continua auxiliando a Elisa. Para quem não se recorda, a Elisa é aquela moça que trabalhou na casa em que André Luiz morou na sua juventude, encarnado, e eles criaram um laço, né, entre eles, que apesar da distância entre os dois, fez com que André Luiz sentisse uma culpa pela situação e agora estava tendo a oportunidade para reparar. Nós contamos com mais detalhes há algumas semanas atrás. E o que aliviava um pouco a saudade que ele sentia da sua família que estava encarnada eram as visitas da sua mãe. A sua mãe, sempre que possível, fazia uma visita para ele, apesar de ela habitar locais mais elevados. E numa certa visita, né, que ela faz a ele, ela diz que tinha uma novidade para contar. E ele fica muito curioso, né, para saber o que era. E ela diz que ela iria reencarnar muito em breve. André Luiz não compreende aquilo, ele inclusive se posiciona contra. Ele pergunta para ela qual a necessidade da encarnação, da reencarnação dela, se ela já habitava locais mais elevados. Será que ela realmente precisava ainda reencarnar na Terra? E nesse momento ela esclarece. E André Luiz entende que ela não estava fazendo isso por ela, e sim por outros. E quem são esses outros? O pai de André Luiz, que todos se recordam, já foi comentado, estava no umbral em sofrimento, juntamente com 2 espíritos femininos que foram amantes que ele teve na sua vida e que criaram uma obsessão mesmo, uma ligação tão forte que eles ficavam ligados o tempo todo uns aos outros ali no umbral, e inclusive elas não permitiam que ele saísse de perto delas. Foi algo que ele permitiu e procurou, e agora tinha dificuldade de sair daquela situação.
Então ela conta que iria reencarnar para auxiliar o seu pai, e ele pergunta, né, André Luiz, pergunta se ela não poderia fazer isso do plano espiritual. A senhora realmente precisa reencarnar para auxiliar ele? A senhora pode fazer isso como espírito. E ela diz as seguintes palavras: não duvido. No entanto, os espíritos que amam verdadeiramente não se limitam a estender as mãos de longe. De que vos valeria toda a riqueza material se não pudesseis estendê-las aos entes amados? Poderíamos, acaso, residir num palácio, relegando os filhinhos à intempérie? Não posso ficar à distância. Já que poderei contar contigo aqui, doravante reunir-me-ei a Luísa, a fim de auxiliar teu pai a reencontrar o caminho certo. Então ela iria reencarnar, estaria mais uma vez vivenciando uma experiência junto com aquele que já havia sido o seu marido na última encarnação, e André Luiz continua, né, não compreendendo a necessidade daquilo, e só que nesse momento, né, com essa fala, ele passa a entender melhor, porque como nós vimos, ela disse: você teria coragem de viver num palácio e em troca disso os seus filhos passassem a viver no abandono? Claro que não. Então é a mesma coisa que ela estava sentindo. Ela estava sim em condições mais elevadas, mas ela sentia a necessidade de auxiliar aqueles que ela realmente amava. Esse é o verdadeiro amor. Ele é capaz de sacrifícios, até mesmo aqueles além da necessidade do espírito que ama, que no caso é a mãe de André Luiz. E ela esclarece que ela já havia comunicado aos superiores dela, na hierarquia, né, que existe também no plano espiritual, e eles concordaram com aquela situação e, inclusive, iriam auxiliá-la. E ela pede para André Luiz auxiliá-la durante a sua encarnação, agora que ele estava se equilibrando e compreendendo, né, a vida espiritual, que ele, em espírito, pudesse estar auxiliando ela durante a encarnação, para que ela se fortalecesse e fosse capaz de vencer aquela prova tão difícil que ela estava disposta a enfrentar. E ela diz que, em um certo momento, o pai de André Luiz conseguiu fugir por um tempo daqueles espíritos femininos que estavam presos a ele, e que aquela era a grande oportunidade para que eles pudessem reencarnar. E, inclusive, ela iria se encontrar com ele. E André Luiz pergunta como que isso era possível. E ela explica que, apesar de ele e também os outros espíritos, né, aqueles espíritos femininos, não estivessem prontos para reencarnar, porque eles estavam em total desequilíbrio, muitos amigos espirituais estavam auxiliando aqueles espíritos para que eles pudessem ter condições de voltar à encarnação, ao corpo físico, e reparar aquelas faltas que eles tinham contraído. E que se não fosse esse amparo que os amigos estavam fornecendo, eles nem conseguiriam naquele momento tirar o pai de André Luiz, o Laerte, de perto daqueles espíritos. Não porque os espíritos superiores são incapazes, mas sim porque eles respeitam o livre-arbítrio e respeitam a vontade daqueles espíritos. Mas como ele abriu uma brecha e teve momentos de socorro, né, de necessidade de socorro, eles puderam auxiliá-lo. E aí André Luiz pergunta: e como que ficará então aqueles dois espíritos femininos? Ela diz que alguns anos depois elas reencarnariam como filhas daquele casal. Ou seja, ela estava disposta a reencarnar para ter uma nova experiência com aquele que não havia sido fiel no relacionamento deles, e ainda acolheria aquelas amantes como filhas. E nós temos muito, né, a aprender com esses espíritos mais esclarecidos, que já alcançaram um grau de evolução maior. O André Luiz, vendo, né, toda aquela situação,
passa a admirar ainda mais aquele espírito, não só como filho, mas como alguém que reconhecia mesmo a grandeza do sacrifício e da renúncia que ela estava disposta a fazer. E ele se ajoelha naquele momento e beija, né, as mãos da sua mãe, entendendo e agradecendo, né, a oportunidade de tanto aprendizado, de uma amostra, né, do que é o verdadeiro amor. Na semana que vem o Brino dará continuidade na história. Mais uma vez agradecemos a atenção de todos e desejamos uma ótima semana.
É bom, amigos, a gente fazer. É bom, amigos, rever, amigos, receber. É bom, amigos, sempre ser. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. É bom, amigos, rever, amigos, receber. É bom, amigos, sempre ser.